Hoje eu vou falar do tão famoso encontro entre Saturno e Urano, que são pai e filho na mitologia grega. Saturno, o filho que não foi muito legal com o seu pai Urano. Veja esse vídeo para saber como lidar com as atividades da sua vida no mês de fevereiro. Meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. Vamos analisar como será o mês de fevereiro de acordo com os movimentos no céu. Saturno e Urano vão fazer um ângulo muito estressante em fevereiro. Exatamente no dia 17, mas 10 dias antes e 10 dias depois estaremos sob essa vibração, que depois voltará em junho e em dezembro desse ano. Saturno impõe regras e metas, traz maturidade, disciplina e estabilidade. Saturno em Aquário está no seu momento de exaltação, portanto está bem-humorado. Urano é um planeta que não gosta de ser reprimido ou encurralado. Saturno rege tudo que é convencional e tradicional, mas em Aquário ele se moderniza um pouco e fica mais flexível, buscando maneiras práticas para implantar o novo e tudo que é de vanguarda. Porém, Saturno gosta de dar ordens e Urano gosta de desobedecer ordens. Urano é um planeta gênio que pensa fora da caixinha, é rebelde, não gosta de regras, muito menos de qualquer coisa que seja convencional. Urano atua nas transformações do macro, que, claro, nos afetam por fazermos parte desse todo, mas atua em cada um de nós de uma forma diferente, dependendo de vários fatores, como a posição de Urano no seu mapa de nascimento, os aspectos com outros planetas, sua posição agora por trânsito e os aspectos que ele está fazendo com seus planetas natais. Seus efeitos são mais longos e têm uma atuação geracional. Já Saturno influencia o nosso comportamento na sociedade e é o planeta da terceira idade também. Então esse trânsito pode afetar todos nós, mas principalmente as pessoas mais velhas. Essa configuração planetária irá influenciar nosso comportamento da seguinte maneira: a casa aonde a quadratura irá acontecer no seu mapa pessoal vai ser onde você vai ter que lidar com regras impostas, Saturno entre aspas. Provavelmente você não vai gostar e pode se rebelar, Urano entre aspas, em relação a elas. Não, na quadratura a gente tem sempre que fazer um esforço maior para realizar as coisas, né? Então veja no seu mapa onde Saturno vai querer dar ordens e em que aspectos da sua vida você não vai querer obedecer essas ordens. A diferença entre a quadratura de Júpiter com Urano, que aconteceu em janeiro, e a quadratura de Saturno com Urano, que será em fevereiro, é que Júpiter expande e dá gás para as loucuras de Urano, exagera nas manifestações de rebeldia, como aconteceu em janeiro, né? Já Saturno restringe as loucuras de Urano nas suas manifestações, que agora em Touro vai ser direcionada para tudo que diz respeito à vida material, como a agricultura, o dinheiro, a economia do mundo, as pessoas, as posses, os valores éticos, a honestidade e também a teimosia. Então Urano, que já é rebelde e agora também teimoso, vai ficar difícil de controlar, né? Agora, como Saturno vai conseguir botar limites para Urano? Quase impossível. E como vamos ver esse comportamento planetário em nossa sociedade? Claro que as autoridades vão tentar colocar regras em relação à Covid-19. O uso de máscara sendo imposto, distanciamento também, que é o tema do momento, né? E as pessoas não vão querer obedecer. Vão se rebelar e lutar pelo seu direito de escolha, assim como em relação à vacina. Mas a nossa liberdade acaba onde começa a do outro. Então, como o mundo é cheio de diversidades e contradições, vamos naturalmente vivenciar mais protestos. Saturno, sendo representado pelas autoridades dos países, poderá incentivar a criação de regras ou medidas muito extremistas em relação à economia, do tipo fechar completamente todos os estabelecimentos, e regras em relação ao dinheiro e a tudo que se relaciona com alimentação e agricultura. Quer dizer, então a gente precisa pensar em meios de salvaguardar
os nossos investimentos esse ano. Claro que o mundo vai entrar em depressão, né? Tá bem? Já está, né? Econômica, como aconteceu em 41 e 43, quando foi a última vez que Urano passou pelo signo de Touro, exatamente como está agora. Eu estou explicando em detalhes para cada um de vocês fazer seu próprio julgamento e pensar onde esses movimentos podem se manifestar em sua vida e como você vai lidar com eles. E no meio disso tudo, Mercúrio está retrógrado em Aquário, deixando as pessoas com mais dificuldade de pensar, com clareza e tomar decisões acertadas, né? Sob o aspecto político, Saturno é republicano e Urano é democrata. Então, eu me lembrei dessa frase famosa dita pelo Abraham Lincoln sobre a democracia. Ele disse que a democracia é um governo for all the people, by the people, for the people. Ou seja, para todo o povo, pelo povo e para o povo. Mas apesar de todo esse estresse, poderemos vivenciar descobertas muito significativas para o mundo. Vai ser um momento de libertação de pesquisas científicas, de novidades na aviação e no espaço. E no dia 11, dia da lua nova em Aquário, com a Vênus fazendo uma conjunção com Júpiter, um dos encontros celestiais mais maravilhosos que existem, teremos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno, todos em Aquário. Poderá ser um dia em que irá suscitar muito dinamismo, muito otimismo entre as pessoas, porque podemos ouvir notícias maravilhosas. E no mapa dessa lua nova, esse estélio visto de Nova York vai cair na casa 8, a casa das finanças e das grandes transformações, e podemos ouvir sobre pesquisas científicas para a cura de doenças crônicas, isenção de imposto de renda para pessoas de renda baixa e mudanças na área financeira e econômica. No Brasil, calculando a lua nova pelo horário de Brasília, esse estélio vai cair entre a mesma casa 8 e a casa 7, que nesse caso representa os países aliados. Então essa mudança na economia no mundo, na descoberta de curas para doenças crônicas e as transformações socioeconômicas vão atingir o Brasil também, né? Claro. De qualquer forma, vai ser um momento de muito altruísmo, de preocupação global, sendo que as necessidades mais importantes não serão as individuais. Talvez o mundo entenda que o egoísmo é o oposto às necessidades globais. Vamos ter mais preocupação pela desigualdade. Nessa lua nova, podemos ter mudanças tão transformadoras que podem alterar o rumo da humanidade. E no dia 20, Mercúrio passa a andar direto e termina seu período de retrogradação, trazendo mais bom senso para as pessoas e menos confusão, né? E para fechar o mês de fevereiro, uma lua cheia em Virgem, no dia 27, com o Sol em Peixes, em perfeito aspecto com Urano, e Vênus em conjunção com o Sol, trazendo a conscientização da necessidade de nos unirmos em prol de uma mudança global, aceitação do novo para o bem geral da humanidade e a conscientização de que precisamos pensar com amor e sensibilidade, não importa a sua posição política, religiosa. Vai ser uma lua cheia muito carregada de sentimentos altruístas. E assim fechamos o mês de fevereiro, meus amigos queridos. Vamos mentalizar coisas positivas para esse mês de fevereiro e lembrem-se que nós podemos criar a nossa realidade, pensando com positivismo e otimismo. Obrigada por assistirem o vídeo até o fim e não deixem de colocar um like e mandar para os amigos que gostam de astrologia. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.